O 22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de Abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro do desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Fui convidado pelo nosso secretário de Cultura, Ale Youssef, para dirigir, justamente nessa época super especial, super importante, entre todos os desafios que a gente tem aqui dentro, é a recuperação das atividades culturais pós-pandemia. Pessoalmente, a gente tem aqui a comemoração dos 40 anos do Centro Cultural São Paulo ano que vem. Ele foi fundado em 1982, e também o centenário, comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, já pensando também nesses novos modernistas, né? Então, acho que a gente está aqui para conversar justamente para isso, para poder falar justamente sobre esses novos modernistas, quem são os novos modernistas, justamente se a cultura de rua é o novo modernismo. E a cidade de São Paulo sempre será a cidade que tem uma pujança cultural que é modelo para todas as outras cidades, né? E a vitrine de tudo que acontece no Brasil. Eu sou um cara que veio da Zona Norte de São Paulo, em que tinha bandas de rock de garagem, escolas de samba, hip hop e cultura nordestina, tudo no mesmo lugar, assim. Então, eu sou um cara formado por essa pujança cultural, por essa efervescência cultural. E eu acho que o papo é justamente isso, essa efervescência cultural que a cidade, que é abastecido por esses agentes culturais da cidade, se isso é um novo modernismo, né? Então, acho que o grande papo nosso é justamente colocar essas atividades culturais, esses novos artistas como se fossem os novos modernistas. E aí, a gente está recebendo convidados maravilhosos aqui. Eu já quero começar com a Inayá Araújo. Inayá, tudo bem? Nossa, sim? Oi! Tudo ótimo, já boa vamos direto. tarde. Tudo maravilhoso. Receber você aqui é muito bom, né? Nossa, que maravilhoso. Estou feliz demais de estar aqui. É uma alegria poder partilhar nos lugares que a gente entende que é um lugar de fala, né? Que é centro cultural, que é a rua, que é esse quintal que é a arte, né? Então, estou muito feliz de poder contribuir. A gente está muito feliz de te receber e você contasse um pouco da sua história, dos seus pensamentos sobre o momento que a gente vive, né? Desde de todas essas comemorações que a gente vai fazer aqui e que a gente tem certeza que você tem muito a contribuir. Você se apresentasse e contasse um pouco de você. Eu sou Inayá Araújo, tenho 47 anos, sou moradora da Zona Leste, São Miguel Paulista. Moro aqui desde quando eu me entendo como semente. Me entendi na arte em 97, né, arte. Saí de casa, fui até a Baixa do Viaduto Bela Vista. Lá eu conheci um grupo feminino chamado Oriaxé. Oriaxé tinha uma groove incrível, ocupava várias ruas da Bela Vista. E em 2006, em 2002, esse grupo se transformou no Ilobá de Mim. Mas aí já não estava no Ilobá, estava já no primeiro Afoxé de São Paulo, que é o Moji Dadá. E em 2015, Learte, aconteceu um fato que, para mim, mudou minha vida. Assim. Saí de casa de novo, mas era para me organizar com a Marcha das Mulheres Negras. Isso aconteceria, era uma marcha que aconteceria em 18 de novembro de 2015. Rapaz, eu faço um trabalho que é com as cabaças, tem até uma aqui, ó. Tem um trabalho com a cabaça, um trabalho com chequerês. E aí a ideia de falar de cabaça é falar das mulheres, é falar da semente, falar do continente africano, falar das mulheres ancestrais, do útero de vida, né? Então eu peguei esse projeto,
construí 12 chequerês e marchamos em Brasília. Após esse ato, 50 mil mulheres, nossa, eu me senti fortalecida, sabe? Cheguei aqui no meu bairro, ninguém sabe sobre Teresa de Benguela. As minhas mais velhas aqui da rua, esse saco de chequerê, o que você está fazendo com esse saco de chequerê? Olha, eu fui para Brasília, aconteceu isso. Mas, menina, como é que você vai para Brasília sem dinheiro? Você não tem trabalho? Mas você não está trabalhando? Como é que você ajuda a sua mãe, menino? Você não vai trabalhar, não? E esse negócio dá dinheiro, menino? Tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro. Aí eu falei, não, dona Sônia, vocês não estão entendendo. Voltei para esse grupo a qual tinha me organizado. Falei que precisava se fazer algo na periferia. Minha amiga da época, Kika Santos, ela disse, se você está sentindo falta de fazer alguma coisa na sua periferia, é porque é você que tem que fazer alguma coisa. Então não deu outra. Em 2016, construí aqui o Cordão Teresa de Benguela, que é um cordão que eu ligo para todos os grupos aqui da periferia. Esses grupos mistos e grupos femininos se fragmentam e a gente sai num cortejo, no compasso do Ijexá, com composições autorais. O cordão ele se dá por birimbaus, chequerês, agogôs, alfaias, djembês, tem um corpo de baile, as composições são minhas e a gente até sai. Então, esse ano, domingo passado, a gente saiu escondidinho, né? As mulheres de máscara, tinha acabado de terminar uma atividade que a gente tinha feito e marcamos de novo aqui na periferia o dia de Teresa de Benguela, o dia dessas mulheres anônimas quilombolas. Porque eu entendo, Learte, que a cabaça ela tem história, mas toda quebrada é um quilombo. E Teresa de Benguela somos todas nós. Esse é o meu lugar de fala aqui agora. Estou muito feliz por compartilhar isso com você aqui. Essa é a nossa história. História incrível. História incrível. Você falando me passa um filme na cabeça que eu me vejo muito, assim, né? A relação de juntar pessoas, porque o cordão é a primeira escola de samba, né? O cordão, assim, a gente pensei na Vai-Vai, por exemplo. A Vai-Vai era um grande cordão antes de ser uma escola de samba, né? Você sabe que aqui a gente sai com um estandarte de uma escola de samba, de grupo de acesso aqui, que chama Unidos de Santa Bárbara. Com o estandarte do Unidos de Santa Bárbara que a gente sai nas ruas, para dar esse lugar de sentido de cordão mesmo, e do fundamento da escola de samba, sabe? Então, é a presidente da escola, é algumas pessoas que vêm para esse movimento. Assim. Você me lembrou bem, tá bem colocado. Você me lembrou, tá? Você matou uma charada que ninguém já havia percebido sobre o estandarte. Está nesse lugar do sentido do cordão mesmo. Exatamente, o cordão, né? Que as pessoas, quando o cordão era justamente para separar os foliões dos espectadores, né? Se estava por dentro do cordão, era folião, se estava por fora do cordão, era espectador, né? E a grande manifestação carnavalesca pós-escravidão, o cordão ele foi muito importante, né? Nessa questão de juntar pessoas, né? Você falou, não sei, o cordão, por exemplo, aí vem logo a imagem do carnaval. Assim, você acha que essa coisa do carnaval e dos artistas que estão ligados, por exemplo, ao carnaval, à cultura de rua, são os novos modernistas? Assim, você vê uma conexão com isso? Você sabe, Learte, que aqui na periferia, por exemplo, aqui a gente tem os nossos ritmistas que estão nessas escolas de samba, essa que eu acabei de falar, Unidos de Santa Bárbara, e outras. Eles também são ritmistas de outros grupos. Mas então, esse percussionista, esse ritmista. A escola de samba acaba atuando dentro da comunidade no lado mais efetivo, no lado de realmente unir, de realmente acontecer. Por exemplo, quando está perto do carnaval, a experiência que eu tenho aqui de Santa Bárbara é que toda a comunidade está para o dia da saída do acesso, sabe? Então, isso é uma força excomunal. Assim. E, num segundo momento, esse carnaval não sai nas ruas. Aí, as ruas, no período de carnaval aqui, são os blocos de samba de bumbo, os blocos de maracatu. O cordão ele não sai porque é uma ação para o Dia da Mulher Negra, né? Então, a gente só entende de sair em julho. É os chequerês que sai, né? Porque aí eu tenho alguns chequerês, e aí esse chequerês sai nas ruas, sim. Mas há sempre esse movimento híbrido, sabe? Uma hora é carnaval, que tem essa explosão,
e em outro momento você vê mais invisibilidade dos mesmos ritmistas distribuídos nesses outros grupos. Então, penso que está sempre acontecendo. Entendi. O cordão hoje, então, é como se fosse o lado sério, então, do ativismo, né? Seria uma coisa mais de manifestação do que provavelmente de entretenimento, é isso? Tá justamente nisso. A ideia é de propósito a gente sair em julho. Não é uma ideia de sair para o carnaval. A ideia do Cordão Teresa de Benguela é justamente chamar a atenção à data do 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, afro-latina e caribenha, e também chamar a atenção do lugar de fala das mulheres negras. Então, a gente sai em grupo no colorismo tamanho, mas o lugar de fala é das mulheres negras. Então, o objetivo, Learte, da gente sair em julho, é que a ritmista, você que toca, por exemplo, aí você não sairia tocando com a gente, é claro, mas o seu instrumento, você ensinaria alguém que está ali na rua, que está vendo, que está assistindo, a sair. Então, você sai ao lado para que o cordão possa fazer sua ação. De lugar de fala mesmo, do Dia da Mulher Negra, né? Tá nesse lugar, uma ação mesmo. Entendi. Pô, eu quero tocar sim, viu? Se eu puder, eu quero. Quero fazer parte. Adoraria. Eu, assim, antes de chamar a Lu para o papo, vou te contar uma história assim. Eu antes de ser vocalista de grupo, na verdade, compositor, e ter um grupo que nasceu na Parada Inglesa, na Zona Norte de São Paulo, em Tucuruvi, eu fundei uma escola de samba mirim no meu bairro, na Parada Inglesa. Que legal! Então, as crianças do meu bairro, elas sonhavam em ser jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, e eu sonhava em ser presidente de escola de samba. Olha a encrenca que eu me meti. E aí, a gente saía arrecadando dinheiro no bairro com uma folha de papel ao maço. Vocês lembram, né, gente, de folha de papel ao maço? Claro! Folha de papel ao maço, a gente fazia prova antigamente na escola pública, era com folha de papel ao maço. E a gente pegava folhas de papel ao maço e saía arrecadando dinheiro no bairro para poder comprar instrumento no mapping, que o mapping vendia instrumentos baratos de plástico. E aí a gente comprava instrumentos de escola de samba e saía durante o ano inteiro no bairro com a nossa escola de samba mirim. E aí a gente às vezes parava numa casa, ó, esse aí deu um pouco mais de dinheiro, vou ficar 10 minutos aqui na frente dessa casa. Esse cara ajudou a gente a comprar um surdo, que era um instrumento mais caro. Do Big Queen, quero te chamar para o papo e quero que você fale um pouco da sua história e já te agradecer por você estar aqui com a gente. Boa tarde a todas, a todos e todos. Então, eu agradeço o convite, né? Eu recebi esse convite, inclusive, para falar um pouco sobre o meu trabalho, as coisas que eu faço dentro, né, dessa área de cultura. E, assim, meu nome é Luciane, muito conhecida artisticamente como Lu Big Queen. Eu trabalho nas redes sociais como influenciadora, também trabalho como atriz, modelo plus size e dançarina contemporânea. E também desenvolvo, né, meus projetos de produção cultural, onde eu desenvolvo eventos voltados para a questão tanto de moda quanto artística, mas direcionado assim para, no caso, mulheres gordas, né? Então seriam para mulheres pretas e gordas, com essa questão da valorização da diversidade de corpos, né? Aí eu já faço alguns trabalhos dentro da cidade de São Paulo com a minha empresa, que é o África Plus Size Brasil. Com essa empresa eu desenvolvo, que é um ateliê criativo, né? A gente desenvolve produção de style, a gente desenvolve formação, desenvolve também a questão de inserção, né, de pessoas dentro do meio da moda, mas principalmente trazendo essa valorização com um olhar voltado, né, para a diáspora africana, que somos nós, e também com um olhar para o continente africano, onde a gente tem trabalho com professoras, com pessoas, né, que são do núcleo de formação nosso, que é do Benin, tem pessoas de Angola, a gente tem de alguns países africanos e que faz esse tipo de formação dentro desses trabalhos que eu desenvolvo, né? E assim, no decorrer desse caminho que eu faço
nessa parte de ter essa inserção dentro da questão cultural, a questão da moda que traz, né, essa valorização e essa visibilização do corpo, né, e também da moda para moda voltada para essa diversidade, trazendo o plus size, né, para dentro desse mercado de moda no geral. Eu percebo isso, assim, que a gente tem um olhar e uma questão de estética, né, que principalmente vindo das periferias, que agrega muito essa questão de trazer isso para dentro das programações culturais. O que eu venho fazendo justamente, e penso que deveria, tipo, ter um trabalho muito com um olhar, né, muito sensível para isso, é trazer propostas onde insiram essas pessoas, que são pessoas que estão tratando do racismo, da gordofobia, né, que a gordofobia é algo que também se relaciona à questão de acessibilidade, e acessibilidade muitas vezes relacionado à questão do corpo, essa acessibilidade em espaços culturais às vezes não tem, né, e precisa se abrir precisa ter esse olhar para conseguir incluir essas pessoas dentro dos programas culturais de São Paulo, né? Então eu venho trazendo isso, assim, já fiz trabalhos com o Centro Cultural de São Paulo, que foi no ano passado, foi no final do ano passado, que foi das ruas, né, para os palcos, que foi um trabalho com coletivos artísticos das periferias que desenvolveram criações de modas, mas trazendo essa proposta, né, de um olhar de diversidade, aonde inclui isso, sabe, essa questão da acessibilidade, essa questão da inserção do corpo gordo dentro, né, de uma proposta cultural. E com essa experiência eu venho caminhando desde 2013, né, onde eu já escrevi para alguns editais, e aí eu fui contemplada com alguns editais e com isso eu consegui desenvolver algumas programações, inclusive até com o SESC também. Então foram experiências muito bacanas, assim, que eu vejo que está crescendo cada vez mais, sabe, essa questão de dialogar a acessibilidade através dessas corpas, né, de dialogar essa questão de inserção cultural para esse tipo de pessoas que precisam também se sentir presente e se sentir valorizadas, né? Então, eu venho construindo isso, assim, sabe? E penso que o modernismo é isso, essa abertura para a gente tratar dessas segmentações, dessas nossas questões, né, enquanto produtores culturais também. E é isso. Ô, Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, na TV, por exemplo, eu ouço muito falar nesse termo cultura afro-urbana. Para um leigo como eu sou um leigo, eu estou aqui como curioso, né? O que seria, assim, se pudesse me explicar, o que seria hoje uma cultura afro-urbana e São Paulo, e se a cidade de São Paulo já tem uma cultura afro-urbana própria, original, assim? Então, eu vejo que a cultura afro-urbana, ela justamente tem essa base periférica, né? É essa base de uma construção que veio das ruas e que são das periferias para o centro, não do centro apenas para as periferias, né? Então eu vejo muito isso, essa coisa de São Paulo ter essa cultura própria que abarca os trabalhos que são feitos nas ruas pelo olhar das periferias, pelo olhar preto, né? Pelo olhar do nosso histórico, que eu acho que é isso, assim, quando a gente consegue identificar, nos identificar, né, e ter uma identidade, então essa identidade é isso, é esse afro-urbano, né, que traz das periferias, dos entornos, para o total de São Paulo, e trazendo a nossa identidade, trazendo as nossas questões, né, e trazendo também as nossas criações. Incrível, incrível. Bom, vamos trazer agora o Felipe. Felipe. Boa tarde. Felipe Chaimovic, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço pelo convite. O papo está muito bom, né? Caramba, passa muito rápido. Queria que você falasse um pouco da sua história, se apresentasse e já linkando já uma outra pergunta, essa coisa
da Semana da Arte Moderna, do centenário que a gente está comemorando, e o que você vê hoje como um novo modernismo? O que você vê como artistas que são modernistas e qual a relação desse centenário que a gente está comemorando da Semana da Arte Moderna, do 22+100, com esses artistas novos, né? Essas coisas que estão acontecendo hoje, de todas as atividades culturais, principalmente em São Paulo, que tem tanta atividade cultural diversa, artistas muito diferentes entre si. Queria que você contasse um pouco dessa relação e se apresentasse também. Eu sou Felipe, sou formado em filosofia pela USP, venho da Universidade Pública, sou professor universitário na Fundação Armando Álvares Penteado, na Faculdade de Artes, né, que é talvez a única escola que resultou diretamente da Semana de 22, né? O Armando Álvares Penteado, ele foi membro do comitê organizador da Semana de 22. E, na verdade, eu queria falar do que é esse modernismo da Semana de 22, talvez mais do que vinha até hoje, né? Porque hoje acho que nessa mesa tem tantas pessoas que são as pessoas que estão fazendo a arte, a cultura hoje, né? Mas uma coisa que me preocupa é o que a gente define como modernismo, né? E por que a gente está comemorando essa Semana de 22 para nos motivar a falar no modernismo, né? Por que a gente está usando esse marco, né? E eu tenho feito uma pesquisa, e é sobre isso que eu vou falar, sobre quem pagou pela Semana de 22. Quer dizer, por que existiu esse evento no Teatro Municipal de São Paulo, né? Em fevereiro de 1922, e quais foram os interesses que, no fundo, patrocinaram esse evento cujo centenário hoje a gente está comemorando. E a pessoa que pagou por esse evento foi o Paulo Prado, essencialmente procurado pelo Di Cavalcanti em novembro de 1921, e em 3 meses saiu a Semana de Arte Moderna. Quer dizer, esse sujeito tinha algum interesse para se mobilizar a que isso acontecesse. No teatro que foi construído pelo pai dele, o Antônio Prado, né? O Teatro Municipal foi construído durante a gestão do Antônio Prado como prefeito, e é por isso, inclusive, que se conseguiu um alvará em fevereiro de 22 para que isso acontecesse no Teatro Municipal, né? E o Paulo Prado, ele teve a ideia na casa dele, com o Di Cavalcanti. Ele é reconhecido pelo Mário de Andrade, pelo Oswald de Andrade, pelo Di Cavalcanti, como a pessoa que fez a semana acontecer. E o Paulo Prado era também o presidente de uma das maiores casas exportadoras de café do Brasil. Ele tinha fazendas que tornavam o segundo maior produtor de café do Brasil, né? O país que produzia 90% do café do mundo. Então, era uma pessoa muito importante na sociedade. Só que ele estava, naquele momento, sob polêmica, porque em 1917 ele tinha feito um acordo com a França durante a Primeira Guerra Mundial. Ele era representante de São Paulo na Câmara do Café, no Brasil, e ele faz um acordo com a França para que a França compre 2 milhões de sacas de café do Brasil, que estavam paradas no Porto Santos, e em troca disso o Brasil permite que a França arreste 300 navios alemães nos portos brasileiros. O Brasil entra na guerra nesse momento, só que as 2 milhões de sacas tinham que ser exportadas pela casa dele. Quer dizer, tinha evidentemente conflito de interesses pessoais que levam o Brasil, inclusive, a entrar na Primeira Guerra Mundial, e ele passa a ser atacado a partir daí. E uma das coisas que ele faz com o embaixador francês é uma exposição de arte francesa moderna no Teatro Municipal em 1919. Então, ele já tinha feito um evento de arte moderna num contexto político e econômico que envolvia ele. A Semana de 22 é, portanto, mais um desses eventos nessa perspectiva econômica e política do Paulo Prado. Só que o mentor dele tinha sido o tio dele, Eduardo Prado, que em 1889 tinha organizado o Pavilhão Brasileiro na Exposição Universal de Paris, que foi feito pela iniciativa privada pela primeira vez ainda no segundo reinado. A família Prado era muito poderosa,
e esse pavilhão estava divulgando para o mundo a abolição da escravidão e promovendo a imigração de italianos e, sobretudo, buscando italianos brancos para imigrarem para o Brasil, substituindo a mão de obra negra. A lei da abolição tinha sido escrita por Antônio Prado, ela foi de autoria do irmão do Eduardo Prado e pai de Paulo Prado, e eles haviam fundado, em 1886, uma companhia para promover a imigração de trabalhadores brancos para o Brasil. Eles tinham sido senhores de escravo, eles mudam de posição quando vem a oportunidade da imigração de mão de obra branca, e é aí que ele faz a Lei Áurea. E esse pavilhão de Paris tinha uma galeria de belas artes, cujo principal artista foi o pintor negro Estevão Silva, que mostrou 26 naturezas mortas, a maioria delas de frutas brasileiras, promovendo esse produto nacional do ponto de vista das belas artes. Esse pintor negro eu considero o grande antecedente da Semana de 22. Ele foi um pintor negro da Academia Imperial de Belas Artes, o que não era uma exceção, porque a maioria dos alunos eram filhos de escravos ou ex-escravos e filhos de pequenos comerciantes. O Estevão Silva, ele teve na sua matrícula, na década de 1860, a identificação dele é como africano, então a gente não sabe se ele é ex-escravo ou filho de escravos. Mas em 1879 ele recusou, na frente de Dom Pedro II, um prêmio de consolação na academia, quando ele deveria ter recebido o prêmio principal, segundo seus próprios colegas. Ele é suspenso por 1 ano da academia. Depois ele briga com o comendador no Rio de Janeiro, que tinha encomendado um retrato. Ele vai parar na polícia por isso, porque ele pinta depois o retrato desse comendador com rabo e chifre do demônio e expõe na principal galeria do Rio de Janeiro, e aí vai parar na polícia. Por isso, nunca mais recebe encomenda de retrato e tem que começar a sobreviver de natureza morta, que era muito menos rentável. Ainda assim, ele é premiado na academia em 84 pelas suas naturezas mortas e é convidado pelo Eduardo Prado, por esse grupo da iniciativa privada, para ser o artista com mais obras expostas em Paris em 1889. É muito interessante porque a segunda pessoa com mais obras nesse momento lá em Paris é uma mulher, com 6 obras. Então, é uma galeria muito fora da curva. Só que 15 dias depois vem o golpe militar que instaura a República no Brasil e a família Prado se afasta do poder. E o Paulo Prado vem nesse momento em que a família Prado se afasta do poder, faz a crítica à ditadura militar da Primeira República, e a Semana de 22 ela é uma forma de contestar a arte oficial do Rio de Janeiro. Ela é contra-acadêmica, é o único elemento estético comum entre os artistas visuais reunidos no Teatro Municipal, porque eles não tinham nada do ponto de vista estilístico em comum, exceto serem anti-acadêmicos, e tudo isso já está na Galeria Brasileira de 1889. Então, eu acho que nesse momento é fundamental se resgatar o Estevão Silva como esse artista negro que é o grande opositor da academia do sistema oficial, portanto, de arte do Estado, e que consegue sobreviver no nascente mercado de arte do Rio de Janeiro. Ele faz exposições nas primeiras galerias do Rio, e é o cara de 89, só que ele morre 2 anos depois. Então, ele não consegue, no fundo, se beneficiar disso, além da questão do início da República. Então, a minha pesquisa sobre a Semana de 22 está tentando contextualizar quem financiou a semana desse ponto de vista de uma história que tem muito a ver com o contexto do fim da escravidão e com a substituição da mão de obra negra escravizada por uma mão de obra imigrante branca, essencialmente italiana, e como as artes visuais estiveram diretamente ligadas a esse processo.
Felipe, parabéns, um panorama incrível, né? Então, já quero chamar o Gabriel Chagas, o nosso próximo convidado. O que o Felipe está dizendo é que, assim, a abolição dos escravos teve uma contrapartida, né? E falando sobre artistas que não foram reconhecidos pela semana de 22, Gabriel, você faz um trabalho, quero que você fale sobre você, o seu trabalho. Você faz um trabalho sobre um artista, sobre um escritor negro super importante, especial, que é o Lima Barreto, né? Quero que você fale sobre isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leandro. Boa tarde, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com pessoas tão ilustres nessa mesa. Acho que eu sou o único carioca, né, infiltrado. Acho que eu sou vou trazer um pouquinho do samba, o samba carioca aqui para a gente. Mas é uma alegria muito grande, e o fato de ser carioca não é apenas um traço biográfico ou uma brincadeira, é algo fundamental, porque minha pesquisa é em torno do Lima, esse escritor tão carioca, como você disse muito bem. Mas antes de falar sobre isso, me apresentar rapidamente, meu nome é Gabriel Chagas, fiz graduação em português e inglês na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz mestrado em literatura comparada, estou acabando agora o doutorado em literatura comparada também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, portanto também cria da educação pública, da universidade pública já há bastante tempo. Atualmente estou fazendo faço parte do programa de PhD, estou fazendo PhD na Universidade de Miami, na Flórida, porque, como eu disse, desde a graduação, meu interesse é nessa travessia português e inglês, né? A minha grande questão na vida, não só na pesquisa como na vida, a minha grande questão são as interfaces interculturais, mas dentro dos estudos interculturais, um aspecto pouco discutido ainda, que me interessa, que é o aspecto intercultural afrodiaspórico. Então, a minha pesquisa é sobre literatura negra brasileira, literatura negra norte-americana, estadunidense, mais específica, sobretudo do começo do século XX. Portanto, começo do século XX pós-Lei Áurea, aqui no Brasil, e começo do século XX pós-Guerra de Secessão, pós-abolição dos Estados Unidos, e no momento ali da Ku Klux Klan, dos linchamentos raciais, das leis negras, dos códigos negros, no contexto da segregação norte-americana. Eu estudo, sobretudo, a renascença do Harlem, que é um movimento literário, artístico, intelectual do começo do século XX no Harlem, em Nova York, um momento fundamental da arte negra norte-americana, e, como o Leandro já comentou, o Lima Barreto. A minha pesquisa, já desde o mestrado, eu estou desmembrando isso, mas desde o mestrado eu estudo as interfaces interculturais dessa afrodiáspora no ponto de vista artístico, sobretudo literário, com o Lima Barreto e com um escritor chamado Langston Hughes, que é um autor negro do Harlem, fundamental na literatura norte-americana. Infelizmente, ainda não foi traduzido para o Brasil, mas muito importante. Então, minha vida é uma grande travessia, como vocês podem perceber. Minha vida é uma travessia lá para cá. Eu faço parte do Laboratório de Estudos Negros do UFRJ, faço PhD na Universidade de Miami, e Miami, por si só, já é uma cidade intercultural, já é uma cidade cheia de travessia, então eu fico lá e cá o tempo inteiro. Então, deixo aqui, eu gostaria de frisar o que eu já disse, da universidade pública, eu sou produto da universidade pública, porque quando eu falo que faço PhD em Miami, às vezes isso fica um pouco eclipsado e eu não quero que isso aconteça. Eu sou produto da universidade pública. Se eu não fosse universidade pública, eu não estaria em lugar nenhum. Então, eu quero aqui deixar isso muito claro. E no caso específico do meu trabalho, em torno do Lima, a relação dele com o modernismo é muito interessante, né? Porque o Lima é esse sujeito que nasce em 1881, né? No dia 13 de maio, simbolicamente, exatos 7 anos antes da abolição da escravatura. A Lei Áurea foi assinada no aniversário de 7 anos do Lima Barreto. E o Lima Barreto, só para contextualizar rapidamente, caso, né, nossos ouvintes não o conheçam ainda, vou contextualizar rapidinho. Lima é um escritor negro importante, no final do Império, do começo da República, no finalzinho do século XIX, viveu de 1881 a 1922. Olha que coincidência. Ele morreu no ano da semana, morreu alguns meses depois da semana, morreu dia 1º de novembro, a semana foi em fevereiro, vou falar já um pouquinho sobre isso. E o Lima ele é fundamental porque antes dele já tínhamos, por exemplo, Machado de Assis, né, que é um escritor negro. Mas o Lima, e outros também, né, Maria Firmina dos Reis, que são cada vez mais descobertos, o próprio poeta Cruz e Souza, já havia autores negros. Mas o Lima ele é um ponto de virada fundamental, porque ele é um autor negro que tematiza a questão racial no Brasil como experiência. Isso é fundamental, porque nós temos outros autores negros antes dele, como eu comentei, mas quem trata da questão racial de maneira tão intensa como o Lima, realmente ele foi assim, um ponto de virada muito importante, né?
Não vou aqui cair naquela falácia de dizer que Machado de Assis ignorou a questão racial, é mentira. Machado estava muito atento à questão, por exemplo, da escravidão. Por exemplo, o conto Pai contra a Mãe é fundamental do Machado de Assis, ele fala claramente, critica claramente a instituição escravocrata, mas o Lima ele pega de maneira mais intensa e ele próprio dizia que a literatura tinha que ser militante. É interessante isso, né? Porque um termo que hoje, 2021, é tão intenso, tão forte. O Lima, há mais de 100 anos, dizia que a literatura tinha que ser militante. E a dele foi fundamental. Ele é o autor de romances, o autor de crônicas, o autor de muitos contos importantes também. A obra dele mais famosa, com certeza, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em geral, a gente lê na escola, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas está longe de ser a única, né? Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é o primeiro romance importantíssimo, fala sobre racismo. Clara dos Anjos, Númia e a Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, são os principais romances, e vários outros contos importantes que o Lima também tem, e crônicas que ele tem. Enfim, a obra dele é vasta, e em relação especificamente ao modernismo, vou trazer só um pouquinho aqui, depois a gente pode desmembrar essa conversa. O que acontece? O Lima ele era muito crítico, né, muitas coisas. Ele comprou briga com muita gente, né? Ele criticou até o Nietzsche, o filósofo alemão. Até o Nietzsche, ele decide alfinetar o Nietzsche, tem uma crônica criticando o Nietzsche. Então, o Lima Barreto ele comprou briga com muita gente. E a relação do Lima com o modernismo é interessante, porque ele faz uma crítica ao modernismo. Os modernistas da época de São Paulo devolvem essa crítica. Então, fica uma faísca, né? Fica uma briga interessante. E acho que agora que nós estamos investigando os caminhos e possibilidades de um novo modernismo, não cabe a nós que eu digo não só pesquisadores cariocas, mas não cabe a nós brasileiros em geral, pegar essa questão carioca e criar uma briga, Rio-São Paulo. Né? Não é para a gente criar uma rivalidade aqui e reduzir isso a uma briga mesmo, né? Não é um antagonismo. Na verdade, é muito mais complexo do que isso. O Lima recebe a revista Claxon, né? A revista dos modernistas da semana. Ele recebe do Sérgio Buarque de Holanda, que leva para ele no Rio. O Lima não estava aqui em São Paulo, não estava em São Paulo na semana, mas ele recebe a revista Claxon. É interessante porque ele faz uma crítica dizendo que aquilo que se erigia, aquilo que se criava enquanto modernismo em São Paulo, quando ele vê a revista, era uma absorção do futurismo italiano. Isso é muito interessante, né? Porque ele faz uma crítica muito dura, dizendo que aquilo era uma cópia do futurismo italiano, que era ideias de futurismo e tudo mais. E aí que vem a questão bacana, porque quando ele faz essa crítica, e ele tem uma crônica chamada O Futurismo, que ele critica a semana, ele mesmo diz que a crítica não é exatamente aos modernistas, mas não adianta, porque ele recebe uma réplica bastante agressiva. Os modernistas devolvem isso, os modernistas de São Paulo devolvem isso para o Lima, dizendo que ele era um escritor de bairro. Basicamente dizendo que ele não entendeu o que era modernismo. Você é um escritor de bairro. Aí ele diz assim, um senhor Lima Barreto, um tal de Lima Barreto. Um senhor Lima Barreto fez uma crítica a gente, ele é um escritor de bairro, não entendeu. Então, perceba, cria-se essa oposição, e eu costumo dizer que é uma briga sem fim, né? Uma novela sem último capítulo, porque o Lima morreu em novembro. Então, na verdade, a gente nunca vai nem saber se ele leu essa réplica, porque ele publica a crônica, e quando veio a resposta de São Paulo, ele morre logo depois, ele morreu em novembro de 22, né? E, simbolicamente, 2 dias depois, menos de 2 dias, né? Menos 48 horas depois, morre o pai do Lima Barreto, ele morreu depois do outro. Então, perceba, o Lima morre no subúrbio do Rio, depois dessa crítica, e eu tenho total tranquilidade em dizer que se o Lima tivesse vivido um pouquinho mais, ele certamente teria mudado o olhar dele sobre o modernismo. Porque a gente consegue, hoje, olhando para trás, entender muito mais as convergências do que as divergências entre esses dois polos. E mais ainda, eu acho que celebrar esse modernismo hoje é pensar que o modernismo teve, sim, essa grande força que foi a semana, né? Esse grande ponto de disseminação cultural e intelectual que foi a semana, mas que não foi o único. O modernismo ele também foi construído no plural. Então, a gente teve o modernismo carioca, a gente teve o modernismo mineiro, a gente teve outras explosões modernistas que estavam em diálogo com esse momento tão fundamental da história do nosso país. Então, essa espécie de rusga, né? essa briga de fato que aconteceu entre o Lima e o modernista de São Paulo, na minha opinião, nos permite, sobretudo, pensar que modernismo é esse que nós estamos construindo um século depois. Porque a gente pode pensar que o Lima, assim como os modernistas de São Paulo, estavam atentos, como já foi dito aqui muito bem, a uma arte anti-acadêmica, né? A uma arte que pensasse essa república tão ambígua, tão contraditória, e agora transpondo isso para a nossa contemporânea experiência. Eu diria que tanto o São Paulo quanto o Lima, cada um da sua maneira, estava pensando uma arte menos excludente, uma arte mais democrática, uma arte que abraçasse mais experiências,
uma arte permitisse mais experiências. E hoje que a gente tem essa força tão grande da questão afro-urbana, que já foi mencionada, da questão feminista, que já foi mencionada, vou acrescentar aqui da questão queer, né, os movimentos queer, LGBTQIA+, que também trazem tantas experiências importantes. Eu acho que o modernismo que nós estamos construindo é esse modernismo plural, né? Tem que ser esse modernismo plural. Esse modernismo que repensa nossos autoritarismos, nossas contradições, nossas violências e, sobretudo, requisita uma arte que nos seja uma arte de uma linguagem efetivamente nossa, né? Sabemos aqui que o modernismo de 22 foi feito simbolicamente no centenário da independência do Brasil, né? De 1822. Então, agora que nós nos aproximamos do bicentenário da independência e, portanto, do centenário da semana, acho que é, sobretudo, o momento de pensarmos qual é a independência que nós vamos requisitar para nós no ano que vem. E, de fato, construir uma independência plural, democrática e que abarque toda a diversidade desse nosso país. Muito interessante, Gabriel, o que você disse, assim, como se fosse uma nova proclamação da República, né? Através da arte, por exemplo, que a gente pode fazer. Nayá, eu queria dividir as perguntas para o Felipe e para o Gabriel, uma pergunta mais voltada para a história, e para a Nayá e para a Lu, uma pergunta mais de hoje. Assim. O que vocês consomem como arte de hoje, que vocês consideram como um novo modernismo? E como pessoas, assim, o que você consome, Nayá, que você acha que hoje precisa de uma atenção especial, efetivamente como uma cultura que precisa ser reconhecida, assim, além especificamente que você falou dos cordões, dessa manifestação dos blocos e tudo mais, o que você pode dizer que, de repente, hoje você e Nayá, como cidadã, consome esse tipo de arte que você acha que precisa de uma vitrine maior? Assim. Passa essa pergunta para a Lu depois, também ela responde. Pergunta de um lugar de fala importante, né? O que eu consumo é consciência todos os dias. Todos os dias, o meu lugar de fala é arte, de sobrevivência, né? Consumir nesses dias atuais, por exemplo, principalmente o meu trabalho é aglomerar. Veja, eu tenho 20 chequerês e eu faço uma aglomeração com ele. É assim que eu trago a minha manteiga para casa. Mas de máscara, né? Algumas outras, a gente tem que colocar as máscaras e ficar dentro de casa. E aí algumas outras máscaras se caem, né? Essa foi a primeira que caiu. Então, eu teria que consumir uma outra consciência. Essa aqui, remota, agora. E que eu me quebro inteira para me adequar. Essa consciência também, Leache, se dá em transformar o que era de aglomerar para ser um modo de agora. Essa oportunidade de agora. Falar desse lugar, lugar de fala é interessante, importante, é porque o que me consome hoje é uma necessidade natural de fazer aglomeração, mas o que eu tenho que consumir é a tal da espera, por vacinação. Nossa, eu acho que rolou até uma rima, mas a ideia não é fazer poesia, não. A ideia aqui, hoje, por exemplo, eu sou contadora de história, né? Eu conto histórias para sobreviver, escrevo o que conto. Eu sou acadêmica aí, fiz pedagogia e entendo e atuo muito calcada na Lei 10.339, falando de cultura dentro da sala de aula. Então, carrego cabaça para também falar da mesma cultura, só para estimular a memória com a cabaça. Toco chequerê porque aí a memória, a história vai te fazer tocar. É isso que eu acredito e por isso que eu trago a manteiga para casa. Então, nessa ideia de não poder estar fazendo isso e ter que consumir essa nova ideia remota, me consome de certa forma, mas me coloca num tempo e espaço novo, de um final de ciclo. E um final de ciclo que era ir até você, né, bater aí na sua porta. Hoje a gente tem que ter uma outra história para contar, tem que ter uma outra ferramenta. Não é essa de se consumir. Poderia aqui ficar falando da minha periferia, bibibi, mas a ideia não é essa. Pensar num cordão e pensar de falar do cordão Teresa de Benguela é para além da manifestação na rua, é para além da militância, é para além desse lugar de fala do artístico. É a arte por si própria. É de dizer para a comunidade, é para dizer para a periferia
que sai, né, todos os dias, é dizer para ela que aquele dia, que o 25 de julho, que as mulheres negras, porque as mulheres negras têm muito a falar para as mulheres brancas, eu acho que é esse meu lugar do modernismo. As mulheres negras têm algo a dizer para as mulheres brancas, por Tereza, né? A gente tem algo a dizer, tipo que a gente não queima sutiãs porque o nosso lugar de fala está de ama de leite, está na articulação política da venda do acarajé, está na articulação política da Frente Negra Brasileira, está nessa articulação quilombola, está aqui na minha comunidade, no centro comunitário, no multirão, esse lugar que me consome hoje. E de entender aí agora a família Prado, nossa, tem muito a ver com essa semana do modernismo, porque tem a ver com consciência. Então, o que eu ando consumindo para fechar é consciência de agora. Agora que aprendi com a família Prado, aqui eu sei e defendo com o Chequerê, com a bandeira que levanto, que é o cordão, e com a oportunidade de falar tudo isso agora para você, Learte. Incrível, né? Você fez agora praticamente você fez uma poesia que dava para escrever. Maravilhoso. Lu, queria que você falasse sobre isso também. E já que a Inaya tocou nesse assunto de como que você vai transformar isso nessa coisa de pós-pandemia e tudo mais, e como que você está usando a resiliência aí como instrumento de recuperação aí das suas coisas, enfim. Bom, eu, assim, sou uma pessoa que tenho muita experiência com o trabalho, assim, sendo ativo, né, no sentido de estar nos lugares, de promover os eventos, de fazer a programação de evento, de estar na correria de produção. Então, eu como trabalho nessa área, né, tanto artística quanto de eventos, o costume era sempre de estar aglomerado com pessoas, né, estar no meio nossa, tipo, muita gente. Então, assim, isso é uma coisa que eu percebo que, a partir da pandemia, eu tive que me transformar e entender o mundo mais digitalmente falando, né? E entender que o meu trabalho era um trabalho que ele também estava passando por essa transição e entrando de uma forma para o mundo virtual. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo alguns cursos até de aperfeiçoamento, mas para trabalhar com o teatro digital, que é o teatro em tela, ao invés de ser o teatro que você está lá na frente do palco. Porque com essa questão da pandemia, os teatros eles se tornaram apresentações digitais, né? Então, assim, o consumo meu hoje é muito voltado para isso, para o digital, para conseguir me manter ativa com os meus trabalhos artísticos, com os meus trabalhos de produção, de moda, de criação, mas digitalmente, né? Hoje, por exemplo, eu vou estar junto com um coletivo de ateliês criativos que são direcionados para, no caso, trabalhos de moda, mas que são direcionados para pessoas que são marginalizadas. Então, as trans, travestis, né? Então, tem essa questão de trazer esse universo para dentro, né, do que eu consumo. E aí, a partir daí, eu também produzo o que eu consumo, que no caso é produzir trabalhos artísticos e produzir trabalhos de moda através desse mundo virtual, participar de eventos que hoje são eventos também de moda, que também se transformaram no mundo virtual, mas trazendo isso de uma forma assim, de não só entender como entretenimento, mas entender isso como formação, para passar para outras pessoas, para conseguir fazer essa inserção digital para maior quantidade de pessoas, porque, querendo ou não, a gente sabe que não são todas as pessoas que têm esse acesso, né, que têm essa facilidade de estar conectado, de estar participando de eventos virtuais. Então, é muito um trabalho de base e é um trabalho de você conseguir inserir outras pessoas e que também tenham aparelhos públicos que facilitem para essas pessoas terem esses acessos, né? Então, é isso, assim, sabe? O meu consumo hoje é muito direcionado para conseguir me ambientalizar nessa plataforma digital, mas trazendo todos esses trabalhos que eu já fazia de forma presencial.
Bom, a gente precisa usar realmente a resiliência, né? Essa coisa da aglomeração. Em se tratando de manifestação artística, cultural, aglomeração é o sinônimo de tudo isso, eu acho, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe e para o Gabriel. A gente já está chegando no final da mesa, que incrível. O papo já está acabando, não acredito. Mas, enfim. Mas eu queria que vocês dois falassem, Felipe e Gabriel, sobre o que vocês acham que a gente deve abordar hoje em relação ao esse novo modernismo, que de repente fosse importante dizer que, de repente, historicamente, na semana de 22 não foi dita. Essa coisa da cultura de rua, por exemplo, dessa manifestação da internet, das redes sociais, os artistas digitais, por exemplo, né? Hoje a gente tem uma questão muito voltada. Eu, por exemplo, eu divido muito entre... Eu sou um artista orgânico, né, que vim antes das redes sociais, né? E hoje existem os artistas que são digitais, por exemplo, que se manifestam nas redes sociais e que não saem de casa, né? Fazem músicas no computador, fazem arte e se manifestam através das redes sociais sem sair de casa, por exemplo. Mas, especificamente, o que vocês acham que a gente pode abordar hoje como um novo modernismo que, de repente, seria interessante para o público? Porque eu sou um artista popular e eu me preocupo muito nessa questão da acessibilidade da informação, né? Felipe, queria que você dissesse isso e que o Gabriel também transcorresse sobre esse tema que eu acho que é extremamente importante, sobre a acessibilidade da informação. Uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar hoje são formas de financiamento da arte e da cultura, como um índice de modernismo que vem da semana de 22. Quer dizer, se a gente tivesse a semana de 22 como uma crítica à arte oficial e à arte estatal, a gente tem que entender que era uma crítica a uma arte financiada oficialmente pelo Estado, embora o governador Washington Luiz tenha posto dinheiro público também para trazer os artistas do Rio naquele momento, né? Mas veja o que está acontecendo hoje com a Lei Rouanet. Quer dizer, a gente está passando por uma transformação dos critérios que a gente não sabe onde vai dar, né? E, por outro lado, toda a classe artística se acomodou a ser patrocinada pelo Estado e, portanto, a concordar com critérios de avaliação do Estado. E enquanto os amigos estavam no poder era uma coisa, só que quando muda a turma, você também está dentro do mesmo esquema. Então, agora você tem que se ver com um sistema que se acomodou a ser financiado pelo Estado no nível federal, estadual e municipal. Então, o que eu acho que tem de moderno para a gente resgatar hoje são sistemas de financiamento coletivos que estão criando, inclusive através de plataformas digitais que são fundamentais para isso, formas de que a cultura não dependa de um aval do Estado para poder acontecer. Eu acho que isso é o modernismo hoje. É como a gente, como sociedade civil, está conseguindo financiar formas que o Estado não reconhece, ou que independam do reconhecimento do Estado. Isso eu acho moderno. Felipe, licença, Leacho, quero deixar aqui claro que eu estou apaixonada pelo Felipe. 2 vezes ele falou aí e mexeu demais comigo. Felipe, sou sua fã. E bora. E eu seu, tamo junto. Também, Felipe. Muito interessante. Gabriel, eu queria que você falasse sobre isso, assim, porque uma coisa que sempre me assustou como artista popular, a palavra cultura sempre me assustou muito, porque sempre pareceu muito voltado para uma questão mais acadêmica, intelectual, né? E a gente que veio de manifestações de rua, a gente fazia cultura, mas a gente fazia samba, fazia outras coisas, né? A cultura é o pai de tudo isso. Eu, como agora diretor do Centro Cultural, eu penso que hoje a cultura é irmã da economia, né? Então a gente aqui dentro do Centro Cultural vai falar de saúde mental, vai falar de economia criativa, vai falar do impacto, por exemplo, dos congelados na alimentação das pessoas hoje, que tem muito a ver com essa questão da hereditariedade da culinária. Tem uma série de coisas que são extremamente culturais e que a palavra cultura sempre me assustou muito em relação a ser uma coisa muito mais acadêmica do que acessível às pessoas mais simples, né? Queria que você falasse sobre isso. Essa é uma discussão fundamental, eu te agradeço por trazer esse ponto. Eu acho que você falou sobre a palavra cultura, eu acrescentaria, além da palavra cultura,
na verdade, nem acrescentar, assim, o desdobro do que você falou. A palavra cultura, você falou que te causa certo susto, eu entendo perfeitamente, porque a palavra cultura está diretamente ligada à palavra cânone, à noção de cânone, né? Cânone é essa escolha, né? Essa seleção de grandes artistas, de grandes autores, de grandes obras que compõem aquilo que se chama de arte nacional, de literatura nacional. Então, isso é interessante porque quando a gente pensa assim, o que é a arte brasileira? Eu costumo dizer que essa pergunta, por si só, ela já é impossível de responder. Não existe a arte brasileira. Assim como não existe a literatura brasileira. Assim como não existe o modernismo brasileiro. E que bom que não existe, né? Tudo isso está atravessado por pluralidades o tempo inteiro. O problema é que o cânone reduz nossa perspectiva e nosso horizonte de maneira muito intensa e muito violenta. Isso acontece desde a nossa infância, tá? A gente já cresce com, no caso, nós latino-americanos, brasileiros especificamente, nós já crescemos com um cânone que primeiro é totalmente europeu, né? Já começa por aí. Então, até que chegue no modernismo brasileiro, já tem uma longa jornada. Então, o nosso cânone é totalmente europeu. Então, a gente aprende, falando de educação mesmo, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. A gente aprende arte moderna primeiro no Picasso, no Dalí, né? Nos grandes mestres europeus. E isso é tido como a modernidade, o modernismo. E depois você vai indo para as periferias. Então, obviamente, esse cânone precisa existir e precisa ser estudado. Tá? Temos que estudar Van Gogh muito, eu sou grande fã do Van Gogh, temos que estudar Picasso, Salvador Dalí, todos esses, obviamente. A questão toda o cânone não tem que ser destruído, até porque me parece impossível isso, não é, e nem é para fazer isso mesmo. O cânone tem que ser ampliado, essa é a grande questão. Né? E aí, te respondendo, né, você perguntou sobre essa questão do que se pode dizer, do ponto de perspectiva histórica do modernismo. Eu acho que a grande questão que a gente pode fazer pensando o passado é justamente, como eu já falei aqui do Lima Barreto, né, pensar, primeiro ponto, esses modernismos plurais, né, que aconteceram em outras regiões, então do ponto de vista geográfico mesmo, né, tirar um pouco desse eixo geográfico que a gente tem de concentrar a produção cultural apenas no eixo Rio-São Paulo, no caso da semana, no caso de São Paulo. Então, primeiro ponto, modernismos plurais do ponto de vista geográfico. Mas não só esse ponto de vista. Uma coisa importantíssima, por exemplo, o lugar que as mulheres tiveram na produção das artes plásticas dessa época é fundamental. Hoje a gente ainda se fala da Tarsila, né? Tarsila do Amaral e Anita Malfatti ainda são reverenciadas como devem, mas estão longe de serem as únicas. Né? A gente tem que reverenciá-las sempre, mas não são as únicas. Artistas como Georgina de Albuquerque, uma pintora anterior, inclusive, né? Georgina de Albuquerque, inclusive, anterior à semana, no final do século XIX, Abigail de Andrade, também anterior, no final do século XIX, tantas outras artistas importantes que foram desaparecendo ao longo, né, do século XX, do que se refere aos estudos acadêmicos e tudo mais. Então, me parece que o que nós temos que fazer é, primeiro ponto, ampliar esse cânone. Nós temos que pensar em reverenciar os grandes mestres. Então, nós temos que pensar a Semana de Arte Moderna e temos sim que pensar em Di Cavalcanti, temos que pensar no Oswald de Andrade, temos que pensar no Manuel Bandeira, temos que pensar em todos esses grandes mestres que já estão estabelecidos no cânone, com certeza. No caso da literatura, por exemplo, obras como Macunaíma, né, que é um pouquinho depois da Semana de 22, esse modernismo que foi produzido pela poesia e pela ficção de Oswald de Andrade, o teatro de Oswald de Andrade, enfim, todos esses grandes autores têm sim que ser reverenciados e ser evidente. Só que o que me parece fundamental é entendermos esse cânone e ampliá-lo. Então, pensar quais foram essas outras vozes que estavam compondo esse movimento, quem estava, como eu já falei aqui, Lima Barreto, que estava nessa mesma época ali tão importante, João do Rio, escritor importante, um escritor sensacional, João do Rio, que até hoje é tão secundarizado, né, em muitos estudos. Então, acho que é uma questão fundamental. E aí, no que se refere especificamente a esse ponto de vista mais historiográfico, mais teórico, eu acho que vale também nós, enquanto pesquisadores, professores, artistas, enfim, interessados nas artes, vale a gente pensar uma coisa que até hoje se reproduz muito e que muito me incomoda. Mesmo na universidade isso acontece, mas na educação básica isso é muito marcante, que é o estudo da periodização da literatura brasileira com o termo de pré-modernismo. Isso é uma coisa muito interessante, né? O conceito de pré-modernismo, eu acho que está na hora de a gente pelo menos perguntar, pelo menos nos perguntarmos por que a gente ainda faz isso. Porque Lima Barreto, por exemplo, é um autor chamado de pré-modernismo, junto com Monteiro Lobato, junto com o gigante Euclides da Cunha, né? Junto com o próprio João do Rio. Então, o que significa esse pré-modernismo? Pré-modernismo nada mais é do que um rótulo que se criou e que enfatiza uma noção de como se fosse assim, você não chegou lá, você não chegou a ser modernista, você é apenas um pré. Então, essa noção de pré é interessante para pensarmos.
E no caso específico do Lima Barreto, é muito interessante como ele foi realmente assim, estigmatizado. Foi praticamente um ostracismo dessa tradição até chegar aos anos 50, quando o seu primeiro biógrafo, né, o Francisco de Assis Barbosa, retoma a obra do Lima e faz sua biografia. A própria palavra pré-modernismo coloca o marco de 22 como um divisor de águas, que de fato foi, ok? Só que coloca essas vozes anteriores como vozes secundarizadas, vozes menos importantes, dentre elas o próprio Lima Barreto. Então, acho que a gente tem, e nós, enquanto pesquisadores, professores e, enfim, produtores de conhecimento acadêmico, temos que repensar o cânone, ampliar o cânone, e nessa discussão, aqui agradeço mais uma vez por ter o privilégio de estar aqui com pessoas tão enriquecedoras, porque essa discussão, me parece, não pode jamais ficar enclausurada na academia apenas. A gente tem que criar uma ponte, né? A produção do conhecimento acadêmico tem que criar uma ponte com os artistas, tem que criar pontes com quem está, de fato, hoje fazendo. Senão a gente vai se enclausurar, né? Nós fechamos em nós mesmos uma espécie de torre de marfim. Isso nunca é saudável. Então, a gente tem que criar essa ponte, né? A gente repensa a epistemologia, a gente repensa a discussão teórica, mas sempre em diálogo com quem está na rua, né? Com quem está fazendo, quem está produzindo e tudo mais. Eu queria só mostrar... Eu vou mostrar um livro, pode ser? Eu vou mostrar, na verdade, 3 livros. Eu vou fazer rapidinho, vou mostrar a capa. Porque a gente estava falando sobre essa questão do modernismo hoje, quando me convidaram para essa mesa, eu pensei em deixar aqui no canto só para comentar. Acho que a gente tem que pensar em quem está produzindo literatura agora também, né? Não, à toa, o nome disso aqui é 100 mais 22, né? Aliás, 22 mais 100, né? Então, 22 mais 100, chegamos aqui. Então, a literatura brasileira segue forte, segue firme, temos vozes importantes. Poderia trazer aqui várias, eu vou trazer 3 apenas. Só para refletir um pouco, já que eu falei do Lima, para manter um pouco a linha de raciocínio com essa questão periférica e racial, tá bom? Mas poderia trazer vários outros aqui importantes. O Giovanni Martins, carioca, meu conterrâneo, carioca da Gema, o Sol da Cabeça, de 2018. O Torto Arado, né, que acho que todo mundo conhece, o Torto Arado que está aí ganhando cada vez mais sucesso, merecido sucesso, que é de 2019. E Jefferson Tenório, que é um livro belíssimo de violência racial, violência policial, né, racismo institucional, violência policial, O Avesso da Pele, que é de 2020. Tá? Então, Sol da Cabeça, O Torto Arado e O Avesso da Pele são 3 livros de literatura brasileira contemporânea, 2018, 19 e 20, respectivamente, ou seja, muito contemporâneo, absolutamente contemporâneo. E acho que são 3 livros que, em certa medida, nos ajudam a pensar, a apontar o que nós estamos produzindo para o ano que vem, para esse centenário de 22. Né? São 3 obras que mostram a urgência de certos debates, a urgência do debate das periferias, a urgência do debate do racismo estrutural, institucional, em todos os seus desdobramentos, né? A urgência do debate desse cânone que tem que ser ampliado com novas possibilidades de vozes. Então, se queremos construir, né, uma possibilidade de entender o modernismo, a gente tem que ter, sobretudo, em mente que a leitura que se faz de qualquer momento histórico, seja ele a Guerra do Peloponeso na Grécia, a Primeira Guerra Mundial ou a Semana de Arte Moderna, qualquer momento histórico, a leitura que se faz desse momento é sempre atravessado pelo filtro do nosso momento. Então, eu sou um sujeito do século XXI. Então, eu vou falar da Semana de Arte Moderna como um sujeito do século XXI. Em 2122, né, quando as próximas gerações estiverem falando do bicentenário da semana, eles vão falar com outras preocupações, porque cada geração tem a sua preocupação. Cada preocupação tem uma agenda que vai lidar com o mundo que lhe cerca. Então, a gente tem que ter muita consciência e mais consciência. Nós temos que ter responsabilidade sobre o peso que a nossa geração carrega, né? Então, repito, né? Eu sou o sujeito do século XXI, eu nasci em 1997, então eu sou do final do século XX, eu sou o sujeito do final do século XX que carrego, portanto, preocupações da minha época, preocupações do meu tempo. E a gente tem que ter responsabilidade para lidar com essas preocupações, entre as quais os temas sobre os quais nós já falamos aqui. Então, eu gostaria só de frisar essas 3 obras, dentre várias outras obras importantes. Eu acho que essas 3 obras mostram bem a cara que a gente... Uma das caras, que são múltiplas, uma das caras que a literatura brasileira tem assumido recentemente e que vai produzir esse centenário ano que vem. Já quero comprar esses livros aí, viu, Gabriel? Não, esses 3 são importantes. Livros não são importantes como premiados, e o Torto Arado, inclusive, está peça, inclusive, de público, né? Então, são 3 livros. Mostrou as capas bem bonitas, me lembra muito Elifas Andreato, que fez capas que também eu considero um novo modernista. Assim, o Elifas é um cara incrível, e ele fez uma capa de um disco meu chamado Sincretismo, que eu adoro, assim, e é um cara que eu também
que a gente tem que trazer para homenagear essa questão das artes visuais também, a fotografia, enfim, outras manifestações culturais. Gente, Desculpa te interromper. O Elias Andreato fez o disco do Criolo, não fez? Há pouco tempo? fez o disco do Criolo, faz capas do Martinho, do Paulinho da Viola. Isso. É um cara que tem uma visão fundamental. fantástica, assim. E aí, essas 3 capas que você mostrou, os artistas fizeram, eles têm a mesma sincronicidade, assim, de fazer arte de um livro importante, de uma capa de disco, enfim. Gente, obrigado, hein? Poxa, que papo bom. Obrigado, Inayá. Obrigado, Lu. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gabriel. Vamos pensar num volume 2, como um disco. Quero que vocês já deem um tchau aí, um até breve aí. Fala, Inayá, quer dar um tchau? Eu quero agradecer, dizer prosperidade. Que é hora da superfície, bora tocar chequerê. Vamos tocar chequerê, Learte. Eu quero depois conhecer esse trabalho incrível que você faz e quero tocar chequerê. Me deu uma vontade de ficar. Você vai gostar. Obrigado, Lu. Obrigado vocês. Gratidão por essa reunião. Gostei muito. Lúcia, prazer, viu? Bonito trabalho. A gente tem que se conhecer. Não, Mulher Preta tem que estar junto. Felipe, eu estou apaixonada pelo Felipe. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você, com vocês todos. Queria agradecer mesmo pelo convite, pela iniciativa, porque eu acho que é fundamental pensar o que é esse marco da semana de 22 ao se assumir publicamente o centenário, uma comemoração municipal. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar o que a gente está comemorando, né? Então, acho fundamental essa pluralidade que essas mesas têm trazido. Então, eu gostaria realmente de agradecer pela oportunidade de estar junto. Você me colocou no lugar para pensar, Felipe, de que cerveja que eu estou tomando, né? Que cerveja que eu estou colocando no meu copo. Então, eu vou prestar atenção nessa marca de cerveja aí. Obrigado. O Gabriel, quer dar um tchau aí para a gente? Já dizendo o seguinte, que tá um friozinho em São Paulo, um friozinho é pouco. Né? Tá um Imagino. Cara, um bolo de fubá e um café aqui, esse papo pessoalmente ia ser bem mais legal, né, cara? Rapaz, mas eu já vou convidar contar até umas mentiras. Um bolo de fubá, mas eu quero convidar vocês para de repente, uma próxima roda de conversa, ser pessoalmente aqui no Centro Cultural e a gente faz esse papo. Tá bom? Um maior prazer. Eu queria falar também que assim, eu gostei muito de ouvir até as propostas da Inayá, Gabriel, de todo mundo, e que a gente consiga reverberar isso para construir, né, trabalhos que a gente consiga desenvolver junto com a Secretaria de Cultura, para a gente conseguir dar andamento nesses trabalhos. E eu gostei muito de a gente ter essa conversa até com você do Centro Cultural, porque é um espaço muito bacana que né, abre essa possibilidade de a gente conseguir mostrar a nossa identidade, a nossa cultura dentro do espaço. Acho que uma preocupação nossa, principalmente a gente que vive arte, assim, transformar isso numa coisa de fácil embalagem para as pessoas comuns. Eu tenho muito essa preocupação. Assim. Eu acho que a gente precisa dividir. Primeira coisa, a gente tem que dividir, né? O que a gente vai dizer para as pessoas que estão leigas na questão justamente dessa vivência cultural mais acadêmica e também pegar os intelectuais, os acadêmicos e transformar esse assunto numa abordagem ainda mais complexa. São duas coisas separadas, né? Então, é uma coisa que se eu tivesse que deixar aqui de sugestão era separar as duas embalagens para as pessoas mais comuns terem acesso e se interessarem por esse papo que é super importante e transformar esse papo acadêmico e mais abrangente numa coisa ainda mais ousada e maior, né? Né, Gabriel? Com certeza. É o que eu comentei, né? Eu acho que a produção acadêmica é fundamental, da qual faço parte, inclusive, mas ela não pode se limitar a isso, né? A gente não pode pegar a teoria, a epistemologia, a abstração e transformar numa discussão confinada na academia. Existem certas discussões que são internas na academia, né? Das teses, das bancas e tal, que são necessárias, mas é importante criar pontes, né? A academia é parte da sociedade, né? Muitas vezes a gente fala assim, qual o lugar da relação da universidade com a sociedade? A universidade é parte da sociedade, né? Então ela tem que estar em diálogo o tempo inteiro. Eu acho muito importante. Eu mesmo sou um grande defensor disso, as redes sociais e a abranger essa discussão.
Então, já agradeci e digo de novo, agradeço muito aqui, aproveito para me despedir também, como você pediu, mas agradeço muito por participar dessa mesa, porque eu acho que é cada vez mais importante trazer esses diálogos, trazer essas pontes, é muito necessário para todos nós. Você comentou sobre o frio, né? Aqui está 18 graus e para o carioca isso já é um inverno devastador. Graus é neve para vocês. É neve, exatamente. Eu já estou em desespero, com meias e tudo mais aqui, desesperado. Arrumado aqui, mas já estou completamente... Porque 18 graus é desesperador. Mas, olha, é muito bacana manter essa ponte Rio-São Paulo, que essa ponte aérea seja sempre muito necessária, muito forte, muito firme. Passamos sempre nossas travessias. Acho que Rio e São Paulo tem que sempre estar muito conectados, sobretudo na discussão do modernismo. Então, vamos sempre por isso. Obrigado por um cânone mais abrangente, por novas possibilidades, por vozes que não são novas, são antigas, mas que agora estão mostrando a potência que tem. Então, vamos, firmes e fortes, requisitar essas vozes sempre. Estou com vocês. Gente, sintam-se abraçados, tá? Obrigado, viu? Opa! Até já. Até já. Valeu. Obrigado. Já. O Ciclo Modernismo 22+100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SPCine e da Rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22+100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.